Que bom que você pode estar aqui hoje. Que bom que podemos estar juntos para celebrar o nome do Senhor. Você talvez, muitas vezes, já ouviu falar a história de Raabe. E eu mesmo já ministrei ela aqui há alguns dias. Mas hoje, nós não falaremos da história dela em si, mas sobre coisas que ela viveu, que talvez você já tenha vivido. Se não viveu ainda, precisa viver. O título da mensagem é 7 passos para a salvação. Lições da conversão de Raabe. Talvez você não saiba, não conheça, não tenha ouvido falar, então vou fazer uma breve introdução a respeito disso. Raabe era uma moça que morava em cima das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade já habitada há bastante tempo, e ela possuía muralhas extremamente largas, a ponto que de fato era possível morar em cima dessas muralhas. Alguns dizem que eram 2 muralhas e as casas eram construídas entre isso. Outros dizem que as muralhas eram interligadas. Alguns chegam a apontar que podia ter até 6 metros de largura. Outros, um pouco mais exagerados, chegam a falar de até 12 metros de largura. Pensa numa taipa-ranha retada. E a guria que morava lá em cima... Não vou continuar assim, não vai dar certo. Minha esposa já me alertou para mim não fazer isso. Eu até pedi a ajuda do GTP lá para fazer, e minha esposa não aprovou, então não vai rolar. Essa mulher que morava lá em cima da muralha de Jericó, ela era dada ao meretrício, era uma prostituta. Essa mulher que morava lá em cima, provavelmente, da época que ela fazia isso, provavelmente uma prostituta cultual, que era bem comum naquela época, as pessoas acreditarem que ao ter essas práticas de luxúria, elas estavam prestando culto aos seus deuses. Afinal de contas, eram pagãos, eram politeístas, adoravam vários tipos de deuses. Então, provavelmente essa mulher era não apenas uma prostituta, mas alguém que possivelmente acreditava que esse ato era uma forma de agradar os seus deuses, de atrair o favor dos seus deuses. Bom, sabemos que a coisa não é bem assim. E perto da cidade de Jericó estava acampado um dos maiores generais que a história da humanidade já viu, Josué. Josué era um general tão imponente e poderoso que Jesus Cristo, numa cristofania, numa manifestação dele antes de nascer através de Maria, Jesus caminha na direção dele também, semelhante a um general. Tanto que Josué diz: quem é você? Tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque provavelmente Jesus se manifesta para ele na sua condição de Senhor dos Exércitos. Josué, esse grande general, ele já havia ganhado algumas batalhas, mas estava agora diante daquelas muralhas intransponíveis, diante da cidade de Jericó. E o Senhor já havia feito chegar até eles os rumores. Talvez você não conheça essa história ainda, mas Deus derruba miraculosamente as muralhas de Jericó, sem que eles precisam usar a espada. Eles apenas marcham ao redor, fazem barulho. Eles entram em Jericó, eles conquistam Jericó. Mas esse mesmo Josué, há muitos anos antes, ele, há 40 anos atrás, já tinha chegado naquele mesmo ponto, próximo a Jericó, na época que ele era um guri, na época que ele era o ajudante de Moisés. Naquela época, 40 anos antes deste episódio, Moisés pede então a Josué e a outros 11 rapazes que eles marchem, espiem aquela terra e voltem para dar um relatório. 10 dizem que eles iam morrer, que não ia dar certo, e 2, Josué e Caleb, dizem: eia, subamos e conquistemos a terra, porque é certo que venceremos. Mas infelizmente o povo acreditou naqueles 10 que estavam ali negativos, não acreditavam na promessa de Deus, e o povo precisou vagar 40 anos no deserto, onde morreu toda aquela geração. Mas Josué e Caleb permaneceram vivos. E agora Josué chega diante daquela terra novamente, e Josué
talvez imbuído do pensamento do que já tinha acontecido antes, dessa vez ele não envia 10, como foi na época dele. Moisés enviou 10, só 2 deram certo. Dessa vez ele pensa, vou enviar só 2 logo de cara, para não dar ruim de novo. Então ele envia só 2 espias, para que esses espias vão até a terra, vão até Jericó, analisem a situação, voltem e prestem relatório, para que eles possam se organizar militarmente e iniciar aquela conquista. Josué era o líder dos hebreus, o povo de Deus do Antigo Testamento. Depois foram chamados de judeus, de israelitas, mas até esse momento são conhecidos como hebreus. Bom, então, esses 2 espias, eles sobem as muralhas, e pensa num lugar que provavelmente não iam pedir carteira de identidade para eles entrar, na casa que a Raabe cuidava. Lá ninguém estava muito interessado em saber quem era quem, e eles conseguem adentrar até lá. Eles começam a invadir aquela terra, e os soldados e o povo saem à procura deles, e eles se escondem dentro da casa de Raabe. E a primeira coisa que eu quero falar para você, porque obviamente pelo título da mensagem você já percebeu que essa mulher vai se converter. O primeiro passo da conversão dela, receber a influência do Espírito Santo. E talvez você diga, pastor, o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento. Aonde você leu isso? Deve ter sido em algum sitezinho da internet. Como assim o Espírito Santo não agia no Antigo Testamento? Ele não habitava dentro dos crentes como é no Novo. Ele não se manifestava da mesma forma, o que não quer dizer que ele já não agia de alguma forma. E certamente, de alguma forma, diferente do que é no Novo, ele agiu sim na vida de Raabe, para apontá-la na direção do que um dia seria a salvação. Eu tenho certeza que você, antes de se converter, antes de entregar a vida para Jesus, com certeza, o Espírito Santo já estava curtindo você e você nem sabia. O Espírito Santo já estava trabalhando e moldando você, agindo nas circunstâncias ao teu redor, antes que alguém te pregasse o Evangelho pela primeira vez. Já estava agindo, já estava preparando. E diz a palavra de Deus, em Josué capítulo 2, do versículo 9 até o 11, Josué 2, 9 até o 11, da seguinte maneira. Eles chegam na casa de Raabe e ela fala assim para eles: eu sei, olha só, que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e Deus embaixo da terra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito Santo trabalhou de uma maneira que, trazendo para os dias de hoje, né? Cada vez que a Raabe ligava o rádio, cada vez que a Raabe ligava a TV, cada vez que ela olhava a rede social, cada vez que Raabe tinha um contato com alguma informação, cada vez que o burburinho do povo vinha, a fofoca da cidade aparecia, o Espírito Santo trabalhou de uma forma para que ligava a TV e a notícia fosse assim: hebreus agora destroem Seom. Aí ligava o rádio: o rei de Bazã acaba de cair diante de Josué. Aí ia falar com o vizinho: você já ouviu falar dos hebreus que abriram o Mar Vermelho? Aí abria a rede social, estava lá, foto de satélite, registra o Mar Vermelho se abrindo. O Espírito Santo já começou a trabalhar para a conversão de Raabe antes que sequer alguém tivesse apregoado o Evangelho aos ouvidos dela. Eu quero que você guarde isso. O Espírito Santo trabalhou em você antes que você pudesse dizer o seu sim,
E o Espírito Santo precisa trabalhar no coração das pessoas que você conhece e das pessoas que você ama, antes de você com a sua boca anunciar o Evangelho a elas. Entenda que o primeiro passo para a conversão é que o Espírito Santo trabalhe dentro do coração. Então primeiro o Espírito Santo trabalha no coração, e depois a mensagem chega aos ouvidos. Amém? Amém? Sempre que você quiser ajudar alguém a conhecer Jesus, primeiro você precisa orar pela pessoa. Por isso que Jesus, ele diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos, porque se você não ora por alguém, você não ama essa pessoa. Ouviu? Se você não ora por alguém, você não ama essa pessoa. Porque se você ama essa pessoa, você quer que ela viva para sempre na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo antes de evangelizar é você orar. Pastor, mas eu conheci a pessoa agora dentro do ônibus, em 5 minutos eu não vou ver mais ela. Então quando você bater o olho nela, Senhor, não sei quem é, mas toca, Deus. E você começa a interceder onde quer que você esteja, em qualquer conversa, em qualquer padaria, em qualquer manicure, você começa a interceder pela salvação dessa vida. O primeiro passo é que o Espírito Santo se move. Perceba que essa mulher, o Espírito Santo mostrou a ela tanto os atos de Deus como os atos do povo de Deus. Perceba, ela diz: temos ouvido como o Senhor secou o mar. O Espírito Santo mostrou para ela as obras de Deus, e depois fala: e vocês fizeram com os reis. O Espírito Santo abriu um ouvido dela para ouvir as obras de Deus, e abriu o outro ouvido dela para ouvir as obras do povo de Deus. Porque quando nós incentivamos de alguma forma você a divulgar a obra de Deus, fotografar a obra de Deus, seguir nas redes sociais, fazer, agir, não é de forma alguma para que o nome da igreja fique famoso ou para que nós fiquemos famosos. Sabe qual é o objetivo? É que quando você se encontrar com Raabe, ela diga: eu sei o que Deus tem feito, e eu sei o que vocês têm feito. E o coração dela já esteja molhado pelo Espírito, porque enquanto ela vê a tua postagem marcando a Fonte Caxias, enquanto ela vê você, ela vai ser ministrada pelo Espírito Santo, e ela vai dizendo: eu sei quem é o Deus de vocês, e eu sei quem vocês são, eu sei o que esse Deus tem feito, e eu sei o que vocês têm feito, para que isso abra o coração dela. Amém? Nós queremos que fique conhecido para a glória do Senhor, para que corações sejam abertos, não para que pessoas sejam famosas. Amém? E essa mulher, provavelmente politeísta, ela diz: com tudo isso, eu cheguei a uma conclusão, que o Deus de vocês é mais grandão que os nossos. Ela não chegou à conclusão que o Senhor é o único Deus, que o Senhor apenas que salva. Ela chega à conclusão que ela tinha um mundaréu de Deus, que o povo lá tinha um mundaréu de Deus, que todo mundo tinha seus próprios deuses, mas que aquele era um povo diferente, que tinha um Deus, e que esse Deus deles era mais grandão que os deuses dela. Ela não tinha se convertido ainda, mas ela já reconhecia que o Deus daqueles crentes era mais poderoso do que tudo que ela já tinha ouvido falar. Primeiro passo: influência do Espírito Santo. Meu amigo, os demônios ficam apavorados diante de uma igreja que conquista. Aquelas pessoas não estavam com medo de um povo parado, de um povo que não fazia nada. Eles estavam com medo de um povo que queria avançar, crescer e conquistar. Era isso que deixava aqueles moradores de Jericó com medo, espantados, desanimados, apavorados. E sabe o que deixa apavorados, espantados, desanimados as hostes das trevas em relação à igreja? Uma igreja que só fica quietinha? Uma igreja que só se mantém? Não, uma igreja que quer conquistar. Conquistar o quê? Ver as muralhas cair. Que muralhas? Muralhas do preconceito contra o Evangelho, muralhas da dureza do coração, muralhas da idolatria, muralhas seja lá quais forem. Uma igreja que quer ganhar vidas para Jesus. É esse tipo de igreja, com perdão da palavra, né, com sangue nos olhos. Esse tipo de igreja que quer: vamos lá, vamos para cima. Esse tipo de igreja coloca em pavor, coloca em medo as trevas. Amém?
Segunda coisa, acolher os mensageiros e a mensagem. Aquela mulher então, diz lá em Josué capítulo 2, versículo 14: as nossas vidas pelas de vocês, os homens que lhe garantam, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Os espias olharam para ela e disseram: você nos protegeu, você não contou para os soldados que a gente estava aqui, a gente também vai proteger você. Ela confiou naqueles mensageiros. E esse é um passo importante da conversão. Provavelmente depois do Espírito Santo ter amolecido seu coração, alguém foi usado por Deus para chegar na sua vida com a mensagem, não foi? Alguém foi usado para fazer a ponte, a conexão entre você e Deus, entre você e a igreja. E talvez hoje você seja aquele que vai fazer a conexão para alguém. Talvez você seja aquele que Deus enviou para se encontrar com alguém. E você vai ser o elo que faltava para essa pessoa se encontrar com Jesus. Você vai ser o elo que faltava para essa pessoa encontrar a igreja de Jesus, amém? Esse é o segundo passo. Terceiro passo na conversão de Raabe: crer nas promessas. A Raabe não aceitou apenas aqueles mensageiros, ela acreditou na mensagem que eles traziam. Ela acreditou na promessa que eles faziam, a ponto de que arriscou a própria vida em relação a isso. Está escrito lá em Josué 2, 17 ao 20, Josué 2, 17 ao 20, que diz assim: os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, preste atenção, se quando entrarmos na terra você, preste atenção agora de novo, não, se quiser risque na sua Bíblia, marque no aplicativo, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou e descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, quando qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém saia. E se você entrar, contar o que estamos fazendo, estaremos livres. Ela não apenas acreditou na promessa deles, mas as promessas que eles fizeram para ela eram condicionais. Os espias chegaram para ela, prometeram algumas coisas da seguinte maneira: se você contar para os nossos inimigos que a gente está aqui, a gente não tem acordo contigo. Se você não amarrar uma fita vermelha na tua janela, a gente não tem acordo contigo. Se a tua família, as pessoas que você ama, não estiver dentro dessa casa, a gente não tem acordo contigo. Mas, se você não contar para eles, se você colocar as pessoas que você ama aqui dentro, se você pendurar o fio vermelho na janela, a gente garante a salvação de todos que você conseguir colocar dentro dessa casa. Uau! Meu Deus! Crer nas promessas só é verdade quando a gente age de acordo com aquilo que a gente diz que acredita. Se você diz que acredita, você está entrando num avião, e aí de repente você vê que o piloto está calibrado, você percebe que ele chamou na canha antes de ir para o avião, e que ele está cambaleando, segurando as poltronas, e ele olha para você e diz assim: tranquilo, que eu consigo pilotar. Aí você aperta a mão dele e diz: tranquilo amigo, eu acredito, vira as costas e desce do avião. Você realmente acredita que ele está em condições de pilotar o avião? Não. Porque qual seria a prova de que realmente você acredita que naquele momento ele está em condições de pilotar? Continuar sentado e continuar voando. Se você fizer isso, aí você está realmente provando que você acredita que ele está em condições, que ele é capaz de voar. Amém? Então, essa mulher, ela não apenas acreditou naqueles mensageiros, mas ela começou a colocar em prática. O que é colocar em prática? Ela pegou a família dela e levou para dentro de casa. O que mais ela fez? Ela pegou um fio vermelho e ela pendurou na janela. O que mais ela fez? Não contou para ninguém como eles haviam pedido. E sinceramente, boa parte das promessas da Bíblia são condicionais. Como assim, pastor? Tem promessas que Deus te dá de graça. Por exemplo, a salvação.
Você crê no Senhor, Ele te salva. Agora, tem várias bênçãos prometidas na palavra de Deus, que elas requerem de nós uma atitude condizente com a promessa. Amém? Você está entendendo? Qual era a promessa? Você vai ficar viva. O que eu tenho que fazer para ficar viva? Pendura o fio vermelho. Qual era a promessa? Quem estiver dentro da tua casa vai ficar vivo. O que ela tinha que fazer? Colocar as pessoas dentro da casa. As promessas exigiam atitudes. Se ela dissesse, eu acredito que vocês vão salvar o meu pai, que vocês não vão matar meu pai, mas não botasse o pai dentro de casa, ela realmente acreditava? Não. Você está entendendo? E se o pai estivesse do lado de fora e entrasse, os soldados matassem ele, ela podia reclamar? Não, porque ela não tinha cumprido a parte dela. Você está entendendo isso? E assim é, passos para a salvação. Eu quero que você compreenda muito bem isso. E, por exemplo, se ela mesma não obedecesse a palavra deles e saísse de dentro daquela casa, ela seria morta. Porque a vida dela estava prometida se ela estivesse aonde? Dentro daquela casa. Então não sai de dentro de casa, meu irmão. Não saia do Evangelho de Jesus Cristo. Não abandone a palavra de Deus. Não abandone a igreja do Senhor. Não abandone a fé, não desista, não desanime. Talvez para ela em alguns momentos fosse tentador. Porque imagine, ela teve que contar para a família, chamar o que pensaram, o que acreditaram quando ela disse, venham para dentro da minha casa. E qual era a explicação a seguir? Por quê? Porque o exército inimigo vai entrar e matar o nosso povo. Você está traindo o nosso povo. Imagina. E assim muitas vezes as pessoas reagem conosco, quando nós apresentamos Jesus Cristo, quando nós entregamos as vidas para Jesus Cristo, não é assim? Às vezes pessoas que sinceramente nós amamos e elas nos amam, e nós dizemos, venha para Cristo, e a pessoa vai dizer, você está negando o que você viveu, você está negando a sua vida, você está negando as suas situações, como assim? E esse já é o quarto ponto, arriscar a vida, mudando de lado. Raabe, realmente, ela colocou a sua vida em risco, quando ela escolheu mudar de lado. A vida inteira ela foi uma cananeia pagã, politeísta, e agora ela precisava virar uma hebreia adoradora do Senhor. Ela precisava virar as costas do seu próprio povo. O que iam dizer os seus amigos? O que iam dizer os seus familiares? O que ia acontecer? Ela só tinha uma opção: ou ela cria ou ela não cria. Ela podia escolher não crer e delatar ao povo de Jericó e dizer, estiveram espiões aqui, ou ela podia acreditar no que eles estavam falando, acreditar que o Deus deles era verdadeiro e colocar a parentada dentro de casa. Um dos dois mundos ia desaparecer, o mundo dos hebreus ou o mundo do povo de Jericó, e ela precisava tomar uma decisão em quem ela iria acreditar. Meu irmão, eu te digo, um dos dois povos sim vai desaparecer, e que só há um povo que vai subir ao céu, o povo que está em acordo com Jesus Cristo, o povo que está de acordo com a vontade de Deus, o povo que está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. E você precisa agora acreditar a qual povo você quer pertencer. Raabe tomou a decisão. Raabe entendeu que os seus amigos, o padeiro, o cozinheiro, o manicure, o ator, aqueles que estavam lá em Jericó, ela percebeu que eles ruiriam ao fio da espada, mas ela percebeu que aqueles espias estavam certos, que existia um Deus sobre eles, e que eles seriam vitoriosos. Claro que hoje a nossa luta não é contra a carne e sangue. A Bíblia diz em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A nossa luta, querido, ela não é contra de pretos e brancos, de gays e héteros, de esquerda e direita. Todas essas lutas são pequenas perto da verdadeira luta, que é o reino do seu amor, o reino do seu Filho Jesus Cristo e o império das trevas. Essa é a guerra verdadeira. Tudo mais
são outras coisas. A guerra principal e verdadeira, e na verdade a única guerra que importa no sentido mais amplo de todos, é se você está do lado do império das trevas ou se você está do lado do reino de Deus. E essa foi a decisão que Raabe precisou fazer. Eu vou me posicionar do lado do império das trevas ou eu vou me posicionar do lado do reino de Deus. E mesmo criticada, né, se expondo à crítica, ela toma a sua decisão. E aí vem o quinto passo: colocar todos dentro de casa. Uma vez que ela toma a decisão de se tornar uma hebreia, de pertencer ao povo de Deus, uma vez que ela toma a ideia de que ela penduraria a fita vermelha para que os espiões soubessem qual era a casa, ela precisa tomar sua segunda atitude, que é o quê? Encher a casa. Porque se a mãe dela ficasse para o lado de fora da porta, os soldados a matariam. Se o primo dela ficasse para o lado de fora, os soldados matariam. Se ela estivesse para o lado de fora, os soldados a matariam. Se a poltrona dela ficasse para o lado de fora, seria queimada. Você está entendendo a dimensão da coisa? Mas se estivesse dentro da casa, seria salvo. O que eu quero te dizer com isso? Uma vez que a salvação entrou na sua vida, você precisa encher a sua casa. Como assim, pastor? Eu não entendi ainda. Eu vou te falar de duas casas para você encher, tá? Primeiro, a sua casa. Como você enche a sua casa? Agora que você descobriu que tudo ao redor vai ruir, mas que a salvação está sobre a sua casa, está na hora de botar para dentro de casa a tua mãe, teu pai, os teus filhos, os teus amigos, as pessoas que você ama. Uma vez que você foi salvo pelo Evangelho, está na hora de você anunciar esse Evangelho aos teus amigos, os teus parentes e os teus vizinhos. Porque se você foi salvo, mas deixa eles para o lado de fora da porta, sabendo que do lado de fora da porta a espada vai pegar, eu fico pensando que tipo de amor você tem por eles, e nunca contou isso para eles. Raabe sai muito louca. Mãe, entra dentro de casa. Mãe, vem para minha casa. Mas filha, eu só tenho que ir na esquina. Não vai na esquina. Mas e se faltar comida, a gente jejua. E se faltar água para o banho, a gente não toma banho. Mas mãe, não sai de dentro de casa. Pelo amor dos deuses, quer dizer, do Deus dos hebreus, mãe. Imagina o drama dela. Se ela tivesse algum filho, então, não ia largar do colo, ia amarrar, né? E esse agora é o nosso desafio como cristãos: encher a nossa casa das pessoas que a gente ama. E quando eu digo encher a nossa casa, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que a gente ama, para que elas não fiquem do lado de fora. Um dia, como falamos no curso de escatologia, seremos assuntos ao céu. Vamos morar na Nova Jerusalém. E eu quero muito que as pessoas que eu amo estejam junto comigo lá também. Segunda casa que eu quero te falar. Primeiro, a sua casa, seus parentes, seus amigos íntimos. Segunda casa que eu quero te chamar para lotar essa casa: a tua célula. Levanta a mão quem tem uma célula em casa, deixa eu ver. Vamos lotar essas casas, gente. E quando lotar essa casa, vamos abrir. Quem é que gostaria de ter uma célula na casa? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, tão pouquinha gente. Queria encher tua casa de gente. Aê, mais gente, ó. Eles prometem salvação para Raabe, para quem estivesse dentro daquela casa. Mas se ela realmente cria nessa promessa, ela tinha que encher a casa. Você realmente crê que lá na tua cela é anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação? Então leva uma galera para lá e enche aquela casa. Enche aquela casa. Amém? Glória a Deus. Sexta coisa que Raabe precisava fazer e que fez em relação à sua salvação. Se você já achou forte Raabe ter coragem de mudar de lado, se você já achou forte Raabe ter coragem de não dedar os espias, se você já achou forte Raabe ter coragem de encher a casa dela, todas as atitudes de Raabe foram muito fortes, mas sem esse passo, nada do que ela fez teria utilidade. Sem esse passo, tudo que Raabe fez até aqui seria
inútil. E ela e todas as pessoas que ela amava morreriam também. Sabe qual é o passo? Pendurar o fio vermelho. Qual é o fio vermelho que Raabe pendura na sua janela? É o mesmo fio vermelho que aquela sua Bíblia antiga tem no meio dela. Raabe pendura o fio vermelho, aquele fio vermelho simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado pelos nossos pecados. Pastor, você está exagerando, é o Antigo Testamento, e acaso não diz a Bíblia que as coisas do Antigo Testamento são sombra das que viriam? Aquele fio vermelho, se você não coloca Jesus Cristo, em vão é você correr atrás de salvação, em vão é você correr atrás de boas obras, em vão é você correr atrás de tentar fazer o bem às pessoas que você ama, porque se não tiver esse fio vermelho, aquela casa cairia como todas as outras casas caíram. Eu fico imaginando que aquela casa era em cima da muralha, e a muralha caiu. Deve ter ficado só uma tirinha assim, com a casinha em cima. Porque se a muralha caiu, e a casa dela era em cima da muralha, ficou só aquela tirinha no meio ali, e a casinha. Estou imaginando aqui, né, gente? Não sei como foi. Imagina. Que coisa impressionante. Aquele fio vermelho era uma lembrança para os espias de que eles tinham descido da janela dela através daquele fio. E agora, quando eles vissem aquele cordão vermelho pendurado, eles também lembrariam que aquela era a casa que não deveria passar pela destruição. Quais as casas que não vão passar pela destruição? Aquelas que são lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Pastor, não estou entendendo muito bem. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, passou aquela última praga. Lembram da última praga? A 10ª praga lá no Egito? Em quais casas aquele anjo da morte não entrou? As que tinham pintado os umbrais da porta de... Que cor é o sangue? Ali também simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Ou a sua vida é atingida pelo sangue de Cristo, ou não há esperança para você. Por mais, mas eu cumpri todas as condições das demais promessas, mas eu cumpri todo o restante da Bíblia, tudo é inútil. Porque só existe uma pedra angular, e essa pedra é Jesus Cristo. Ou você coloca Jesus Cristo como o alicerce da sua vida, ou todo outro esforço que você faz é em vão, inútil e perda de tempo. Como diz o Paulo, se é assim, comamos, porque amanhã morreremos. Cristo, o alicerce. Todo o esforço que você faz de evangelismo na vida de uma pessoa, você leva ela para a célula, você leva ela para o culto, mas se ela estiver na célula, ela estiver no culto, ela estiver sendo discipulada, mas ela não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador, teu esforço até aqui ainda não atingiu o objetivo, porque ela precisa de Jesus Cristo. Amém? 7ª e última coisa que eu percebo na conversão de Raabe: assumir a sua nova cidadania. Uma vez Jericó caiu, as muralhas caíram, o povo foi passado ao fio da espada, as coisas acabaram, e agora Raabe e a sua família precisavam, sabe o quê? Virar um judeu. Eles eram cananeus, eles eram pagãos, eles adoravam deuses. Agora ela precisa aprender a ser uma hebreia. Porque não é só agora eu virei crente, agora eu virei cristão, agora eu sou de Jesus e continua vivendo exatamente do mesmo jeito. Não. Agora que Jericó caiu, agora que ela entrou para o povo de Deus, ela precisa o quê? Ela precisa aprender o que é ser um crente em Deus. Ela precisa entender que os valores que ela tinha antes, de ética, de moralidade, os valores que ela tinha como pessoa, não podem ser mais os mesmos. Infelizmente, às vezes a gente tem muitas pessoas nas igrejas, que elas estão entre o povo de Deus, mas elas continuaram com os mesmos valores que tinham antes da conversão. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, você pendurou o fio vermelho na sua janela, você agora deve se perguntar: mas o
que é ser um cristão, como um cristão pensa, como é a ética de um cristão, qual é a moralidade de um cristão, como o cristão olha o mundo, qual é a cosmovisão de um cristão, como o cristão entende as coisas, quais são os valores do cristão. Talvez você já está na igreja um tempão e você ainda não parou para pensar no que um cristão, como é a vida de um cristão. Tem três maneiras. Estou sempre dando bônus, né? Eu falo duas, depois três. Tem três maneiras de você entender como é essa nova vida. Primeira, lendo a Bíblia, óbvio. Segunda, tomando por exemplo uma pessoa que é fiel a Cristo, pessoa de verdade. Mas a terceira e muito profunda é desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai tornar viva para você as páginas da Bíblia e vai ajudar você a compreender, inclusive, se essa pessoa que você pegou de exemplo, ela realmente está vivendo aquilo que a Bíblia nos orienta. Amém? O sangue de Jesus nos purifica assim de todo pecado, mas agora a gente tem que aprender a não pecar mais. Amém? Querido, vou repetir os passos, caso você queira anotar. Receber a influência do Espírito Santo, acolher os mensageiros e a mensagem, crer nas promessas e agir segundo elas, arriscar a vida mudando de lado, colocar todos dentro de casa, pendurar o fio vermelho e assumir a nova cidadania. Te falei desses passos, acreditando que talvez você já tenha passado por isso. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para nos ajudar, mas talvez ouvindo esses passos, você percebeu que alguns deles, eu citei 7, vai estar lá no missões.org e depois você lê de novo. Talvez você percebeu que algum deles, você diga assim, eu não estou colocando isso em prática ainda. Ou talvez você percebeu que a tua casa anda muito vazia. Talvez você percebeu que você tem até pendurado o fio vermelho, você até tem crido em Cristo, mas você tem crido só para você. E os espias dizem para você assim, pode encher a casa, todo mundo que estiver dentro eu vou salvar, e a tua casa está tão vazia, tão silenciosa, que talvez o evangelho até aqui tem sido um evangelho só para você, mas você não tem levado ele a outras pessoas. Talvez você não pode mudar o mundo, mas você pode começar mudando a sua vida, por conseguinte a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você não pode salvar todo mundo, mas você pode ser instrumento de Deus para salvar as pessoas do seu convívio, as pessoas do seu dia a dia. Quantas pessoas te vêm à memória agora, podiam estar dentro da tua casa e não estão ainda? Quantas pessoas te vêm na memória agora, porque Raabe naquele momento ela lembrou de muita gente, quando eles disseram, quem estiver dentro da tua casa não vai morrer. E você? De quem você está lembrando agora? De quem você está lembrando agora? Eu preciso colocar essa pessoa perto de Jesus. Quando eu digo colocar dentro da casa, é perto de Jesus, tá? Nesse sentido. Quem você precisa colocar? Ou talvez hoje, nessa noite, você percebeu que você pendurou o fio vermelho na janela, mas você ainda não se tornou os valores de um verdadeiro cristão. Está precisando aprender o que é ser um cristão de verdade. Lá no começo, nós ouvimos que eles tinham ouvido o que Deus tinha feito e ouvido o que aquele povo tinha feito, porque debaixo da liderança de Josué, aquele povo era um povo de conquista. Esse é o povo que dá medo nas trevas. Talvez você olhe e pense, eu não tenho sido uma igreja de conquista, eu quero ser. Talvez hoje você diga, daqui para frente, nós queremos nos posicionar como uma igreja que enche as casas pessoais, e especialmente uma igreja que enche as nossas celas, uma igreja que conquista, uma igreja que vai para cima, uma igreja que olha para a sociedade, não com desdém, mas que olha e diz, são pessoas que estão perdidas e eu posso ajudá-las, eu vou trazer elas para dentro da minha casa pessoal, minha casa, minha célula, minha casa, essa igreja aonde Deus me colocou, porque a gente tem espaço
Tem um fio vermelho aqui dentro. E aqui dentro tem espaço. E aqui dentro tem cadeira. Quem é que você vai trazer para sentar aqui domingo que vem? Quem é que você vai trazer aqui? O Senhor Jesus. A palavra de Deus, na verdade, diz: o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Raabe também era colocar todo mundo dentro da casa dela, mas ela sozinha não dá conta. Mas aqui a gente não tem só uma pessoa. A gente tem um monte de gente, um monte de casa, um monte de bairro. Quantos nós podemos alcançar através dessa audiência que nós temos Glória aqui? a Deus. Aleluia. Deixa eu terminar de te contar a história da Raabe. Lembra que ela começou como uma prostituta? Pois é. Uma vez que ela agora se dedica a descobrir o que é ser uma judia, o que é ser uma crente em Deus, aquela que era uma prostituta se torna, sabe o quê? Uma princesa. Como assim? Ela casa com um príncipe da tribo de Judá. Pastor, mas como que um príncipe casa com uma mulher que era prostituta? Que ela se converteu. E o fio vermelho atravessou a vida dela. E ela foi purificada. E ela só se tornou tão santa como você. Como assim, pastor? Eu nunca fiz isso. Mas o mesmo fio vermelho que atravessou a vida dela é o que atravessa a tua vida. E é o que vai atravessar essa pessoa que você está pensando agora. Esse fio vermelho vai atravessar, ela se torna uma princesa. E digo mais, ela se torna não só uma princesa. Da descendência dela, sabe quem nasce? Davi. Davi é descendente de Raabe. E quem é descendente de Raabe?